Shalom, café com AP de hoje. Vem comigo, estou na correria. Né? Hoje eu quero falar sobre 5 coisas que aconteceram numa noite muito especial da vida de Jesus e te falar um pouquinho sobre o calendário da semana da crucificação. Isso vai mexer contigo, viu? Enquanto isso, vem preparar seu cafezinho aí comigo, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Vai chegando, vai marcando alguém aí. Vamos nessa, marcar alguém para tomar esse café devocional comigo. Né? Glória a Deus. Olha aí, Carla Queiroga, Deus abençoe. Sara, Ailton. Vamos chegando, gente. E maravilha, ó, vai ter café no céu. Glória. Este é o Café com AP, essa live devocional para uma vida plena. Bem-vinda, Célia. Deus te abençoe. Quanto tempo. Carlinha, Deus abençoe. Maravilha. Michael, vamos chegando. Olha aí, ó, o cheirinho do café. Isso aqui não falta, né? Maravilha. Glória a Deus. Vamos chegando. Tânia. Quem gosta de café aí? Quem é do café? Quem é do chá? Vamos botando aí. E nós estamos aqui na reta final da temporada Jesus. Gente, tem um acervo de quase 100 vídeos da temporada Jesus para vocês, né? Então, esses quase 100 vídeos estão em ordem da vida de Jesus, em ordem cronológica dos fatos. Isso é muito maravilhoso, né? Você pode encontrá-los no YouTube aí, à sua disposição também. Eu estou subindo os vídeos ali, né? Maravilha. Vamos chegar aqui, peraí, preparando as coisas aqui no meu ambiente de live de hoje, né? Glória a Deus. Vamos nessa, vamos sentar aqui. Isso aí, movidos a café. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, nos preparando. Pega a sua Bíblia. Aqui, ó, vou mostrar minha Bíblia aqui para vocês, né? Essa Bíblia que eu gosto muito, a Bíblia em ordem cronológica dos fatos, nos ajuda muito a entender, né? Como as coisas aconteceram em ordem, né? Sempre coloco aqui um louvor de fundo. Tem aqui minha companheira de live aqui, ó, Chloe, da Valentina, né? Mas ela me adotou, entendeu? Maravilha. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa live aqui. Glória a Deus. Benção, hoje mostrando um pouquinho aqui os bastidores da nossa live. Glória a Deus. Vamos nessa. Pai, continua falando aos nossos corações, Senhor, de maneira pessoal, de maneira que nada possa nos roubar, transpor aquilo que o Senhor tem para nós. Fala profundamente aos nossos corações, através dessa live, em nome de Jesus, né? Maravilha. Ó, o texto de hoje está em Mateus 26. Então, se alguém puder escrever para mim aí, Mateus 26, a partir do verso 17, tá? Mateus 26, 17. E nós entramos então nos preparativos da Páscoa. Amém? Muito bom. Gente, eu vou botar uma imagem aqui que eu peguei na internet que ajuda a gente a entender uma coisa muito interessante que talvez você não tenha percebido no que eu vou falar hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre os preparativos da Páscoa, sobre a identificação do traidor, a instituição da ceia, a discussão entre os discípulos de quem era o maior
Jesus lavando os pés dos discípulos e a sexta coisa, a predição que Pedro negaria. Vou passar rapidamente sobre isso, porque tudo isso acontece num momento muito especial. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Eu estou colocando aqui para vocês, na telinha aí, uma imagem que vocês podem encontrar lá na internet. Essa imagem é uma das explicações que eu acho muito coerente, né, a respeito realmente da semana de Jesus. Porque se você não se deu conta ainda, se você contar de sexta para domingo, não dá 3 dias em que Jesus foi crucificado e ressurreto. A gente acaba dando uma explicação comumente aceita, só que essa que eu vou falar hoje para vocês aqui é a explicação muito coerente com o calendário judaico, tá? E nos ajuda muito a entender as coisas de uma forma mais precisa, né? Ou de outra maneira. O que a gente percebe aqui? Primeira coisa é que quando Jesus decide se reunir para se encontrar com seus discípulos, né? Ele faz isso bem no período da Páscoa. Né? E nesse período, então, começam ali os preparativos. O ano é o ano 29 depois de Cristo. E nós vemos que Jesus pode ter sido crucificado na quarta-feira e não na sexta. Porque na quarta-feira era o dia 14 de Nissan. E nesta semana aconteceram 2 sábados. Tá? Vou só abrir a porta aqui um minutinho, peraí. Aconteceram 2 sábados nesta semana. Então, quando a gente vai ler o texto, né, detalhado aqui do assunto bíblico, né, onde você começa vendo aqui os preparativos para a Páscoa, você vê aqui, ó, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que celebremos a Páscoa? Eu preguei na última live sobre isso, onde Jesus os orienta a seguir um homem que estaria carregando um cântaro. E então eles fazem ali os preparativos para a Páscoa, né? Então eles vão e se reúnem, né? Jesus comeu a ceia da Páscoa à noite com seus discípulos no início do dia 14 de Nissan. Então isso acontece de terça para quarta, porque você tem que lembrar que os dias bíblicos são contados do pôr do sol ao nascer do sol, ok? Não como a gente conta do nascer do sol em diante, mas os dias bíblicos são contados a partir do pôr do sol. Então, nós vemos o seguinte, que na terça-feira, então, para nós, né, no pôr do sol da terça-feira, começa a quarta-feira para eles, é o dia 14 de Nissan, e ali, então, ele se reúne para celebrar a Páscoa e instituir os símbolos da nova aliança com os seus discípulos, ok? Nessa de terça para quarta, né, no dia 14 de Nissan, é chamado o dia da preparação, e isso era antes de um sábado anual chamado de Shabaton. Então aconteceram 2 sábados nesta semana. E isso nos ajuda muito a entender os textos relacionados, né? Porque quando você vai entender os fatos bíblicos, você tem que juntar todas as informações ali. Então, o que a gente vê? Que passa a fazer sentido alguns textos, tá? Você pegar aí Marcos 15, 42, Lucas 23, 52 ao 54, você vai vendo as mulheres que foram comprar
especiarias, né? Então elas não fariam isso, elas fizeram isso após um sábado. E se fosse no sábado antes do domingo, Jesus já ressuscita antes do pôr do sol, antes do nascer do sol de domingo. Então não dava tempo. E aí quando você percebe que existiu esse sábado no dia da semana, que era um dia de festa, né? Na verdade, era Páscoa, de acordo com Levítico 16, verso 29 ao 31. Então, esse sábado não necessariamente cairia no dia da semana, chamado sábado, ok? Então, ele acontece na quarta-feira. Então, essas mulheres, elas, depois desse sábado, elas saem para comprar as especiarias. Então, isso só faz sentido entendendo a cultura e o calendário, a cultura judaica e o calendário de Deus, né? E aí a contagem fica correta, né? Podendo ver aí nesse desenho, né? Então Jesus, ele ordena a preparação da Páscoa. Nesse dia teria sido então de terça para quarta, o dia 14 de Nissan, que era realmente a celebração da Páscoa, né? Nesse momento, então, Jesus, ele está ali com seus discípulos, ele está celebrando a Santa Ceia, ele vai identificar o traidor, né? Ele institui a Santa Ceia, os discípulos vão discutir entre eles quem era o maior no reino dos céus. Nessa ordem que eu estou falando para vocês. Jesus lava os pés dos discípulos e depois ele anuncia que Pedro o negará. Nesse passo a passo, a gente vê então que após a celebração da ceia, após essas coisas acontecerem, eles saem dali, eles vão para o jardim do Getsêmani e Jesus então é crucificado, ele é preso, né? Ele é preso para ser crucificado. Nesse conceito de que Jesus foi crucificado na quarta-feira, então, né, às 3 horas da tarde de quarta-feira, então teria acontecido todo esse processo após o jantar, a prisão, tudo aquilo, durante o dia e tal, e quando chega 3 da tarde de quarta-feira, ele é crucificado. Esse aqui é chamado o dia da preparação para o sábado anual, não semanal, que começa ao pôr do sol, como eu disse, tá? E o corpo de Cristo, então, após a crucificação, ele é colocado no túmulo antes do pôr do sol de quarta-feira. E aí começa-se, então, a contagem, né? O grande dia de sábado, o primeiro dia da festa dos pães ázimos, que é depois do dia da preparação. Aqui na quinta-feira era um grande dia de sábado, o primeiro dia dos pães ázimos. João 19:31, Levítico 23, 4 ao 7, ele é descrito como um dia após o dia da preparação. Depois vem a sexta-feira. Na sexta-feira, que é o dia 16 de Nissan, também aqui nós vemos que o grande sábado tinha passado. As mulheres saem então para comprar as especiarias, para ungir o corpo de Cristo, antes do descanso do sábado semanal, do Shabat, tá? Antes dele começar. Então elas não quebrariam o sábado saindo para fazer essa ação. Isso aqui a gente vê em Marcos 16, verso 1, Lucas 23, 56. E aí, no sábado semanal, essas mulheres vão descansar de acordo com o quarto mandamento. Está ali em Lucas 23, 56, Êxodo 20, verso 8 ao 11. E aí, Jesus ressuscita perto do pôr do sol, exatamente 3 dias e 3 noites após o seu sepultamento, cumprindo assim o sinal de Jonas, o legitimando o sinal que havia dado por ser o Messias. Ok? No domingo, as mulheres trazem as especiarias
preparadas no início da manhã, enquanto ainda estava escuro, significa que o sol não tinha nascido, tá ok? E isso mostra que Jesus já tinha ressuscitado. Mateus 28, do 1 ao 6, Marcos 16, do 2 ao 5, e por aí vai. Então, ele não ressuscitou na manhã de domingo, mas perto do pôr do sol do dia anterior. Nessa imagem, nessa explicação, a gente tem uma visão completamente diferente daquilo que a gente foi ensinado, mas muito alinhada com todo o contexto que Deus escolheu para manifestar Jesus, que é o contexto histórico e cultural da nação de Israel. O que tudo isso mostra para a gente? Em primeiro lugar, que Jesus cumpre aquilo que ele falou exatamente. Tá? Muita gente pode partir para o princípio e dizer assim, tá, por que esses detalhes? Será que eles são tão importantes ou não são importantes? Tudo na Bíblia é importante. Cada detalhe na Bíblia é importante, certo? E importante para quê? Não para meras discussões, mas para que a gente entenda o propósito das promessas de Deus. Segunda coisa, quando a gente percebe essa verdade aqui bem explicada, nós podemos analisar o quanto nós fomos manipulados ou ensinados de maneira errada nas coisas mais fundamentais da vida cotidiana, como o nosso calendário gregoriano, os dias da semana, como os nossos motivos de celebrações dentro desse calendário. Então isso nos dá uma base para refletirmos sobre tudo isso. E então você começar a pensar, a construir o seu estilo de vida espiritual, onde você decide realmente prosseguir em conhecer a Deus, os propósitos de Deus. Então, essa live aqui não é simplesmente uma live evangelística, não. Nós estamos falando aqui, a princípio, para pessoas que são salvas, entregaram sua vida para Jesus, e para cristãos que desejam um aprofundamento bíblico. Principalmente entendendo que esse aprofundamento bíblico vem através dos questionamentos mais complexos e polêmicos da Bíblia. E de que maneira fazer isso? Não meramente especulativa, ok? Mas de maneira realmente a encontrar um propósito profético, né? A Carla está perguntando aqui, 2 sábados? Sim, por quê? Porque nós temos que lembrar que quando Deus tirou o povo do Egito, antes deles chegarem no Sinai e receberem ali as tábuas de Moisés, né? Deus muda o calendário deles. Na noite da Páscoa, a primeira Páscoa, por sinal, foi estabelecida ali no Egito, na noite que precedeu a saída deles. Deus então diz para eles, a partir de amanhã será o primeiro dia de um novo ano, e vocês vão contar o ano assim. E Deus estabelece ali, a título de informação para você, ele estabelece um estilo de vida que todo liberto da escravidão precisa aprender, que é gerenciar o tempo. Maior prova de liberdade que você pode ter na sua vida é o gerenciamento do seu tempo. Quando você está aprisionado por qualquer situação, você não tem esse poder de gerenciar o seu tempo. Quando você está com raiva porque você tem que tomar decisões a respeito da sua agenda, significa que você ainda está com a mentalidade de escravo. Nesse estabelecimento do tempo, Deus diz assim, olha como é que vocês vão viver. Vocês vão... a semana de vocês vai ser assim, ó. Vocês não vão ser mais escravos, vocês são livres. Então, olha só, a semana de vocês é assim, vocês vão trabalhar 6 dias e descansar no 7º. E descansar aqui é usufruir do que vocês construírem. Então, ali Deus estabelece o sábado semanal. Depois, Deus estabelece, por exemplo, uma lei de proteção e benefício para a terra e para as pessoas. Ele dizia assim, durante 49 anos, vocês vão
trabalhar direitinho, mas no ano de número 50 vem o jubileu, que é o descanso, o grande descanso. Por quê? Porque ele tinha dito que a cada 6 anos a gente trabalharia e no 7º ano a terra descansaria. Então Deus vem estabelecendo o sábado semanal, ele vem estabelecendo as festas chamadas, aqui que aparece nessa semana, né, que é um grande sábado, o Shabaton, que seria um dia de feriado, vamos dizer assim, né, e essas outras que eu vim citando, né, por isso que é muito importante a gente entender isso para poder enxergar exatamente aquilo que está escrito na palavra, né, e que eu citei nesta live. Então, essa live vai ficar gravada à sua disposição para você poder ouvi-la com calma, parar, né, em cada momento, fazer suas anotações. Se você pesquisar essa imagem, ela está na internet ali, gratuitamente, né? E eu quero convidar você para a gente orar sobre a nossa liberdade de tempo, para a gente orar sobre alguns pontos aqui. Primeiro, a gente vê o seguinte: Jesus manda estabelecer essa Páscoa. E aí os discípulos têm uma orientação para seguir algo inédito que eu falei na live passada, né? O quanto nós temos disposição de seguir pessoas que estão obedecendo a Deus de maneira improvável, de maneira fora do comum, melhor dizendo. Segunda coisa, Judas é identificado. Jesus está comendo e está honrando a Judas, sabendo que ele era o seu traidor, dando a ele uma oportunidade de mudança. Mas ele prefere ir até o fim na sua proposta de trair Jesus. Aqui nós podemos ver a misericórdia de Deus estendida à mesa. Fiz uma live do Pó de Café na sexta-feira, junto com meu amigo apóstolo Ricardo Ribeiro. Ela está aqui no IGTV do Instagram e também no YouTube, onde a gente fala da cultura da mesa. E nessa cultura da mesa nós vemos Jesus honrando o seu traidor e dando a oportunidade de que ele repensasse isso. Então, enquanto estamos assentados à mesa com o Senhor, nós temos a chance de refletirmos e mudarmos o nosso trajeto, né, o nosso percurso, naquilo que ele está errado. Terceira coisa, Jesus institui os elementos da Santa Ceia, e aqui valeria a pena uma live só disso, né? Mas é muito importante porque ele diz assim, lembrem-se disso, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. E ele estabelece isso como um memorial. Então, Jesus foi sempre 100% intencional. Tudo que ele fez foi dentro do calendário de Deus, que foi vivido, manifesto e profetizado no passado. Jesus é o Cordeiro Pascual, né? E aí, grande abraço, Ricardo Ribeiro, não morre nunca mais, estava te citando agora mesmo aqui nossa live maravilhosa, né? Então, terceira coisa é isso, o quanto você tem cumprido a Santa Ceia? Sabe, eu cresci numa igreja que tinha a tradição de fazê-la uma vez por mês, e eu creio que isso começou de maneira simbólica, e as pessoas nem se perguntaram ou nem se perguntam por que uma vez no mês, quando na verdade nós deveríamos celebrar a ceia todas as vezes que nos reuníssemos em nome do Senhor. Tem gente que acha que é pecado tomar a ceia mais de uma vez no mês, né? Então, a instituição da ceia, ela não só aponta para o passado, né, para a libertação de Israel, apontando para a nossa libertação do mundo, né, mas também aponta para o futuro, que é o nosso caminho para Canaã celestial. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, nós estamos relembrando isso, chamando à memória e profetizando na mesa, né, o significado espiritual da ceia e a nossa preparação. Esse momento da Santa Ceia é um momento de autoexaminarmos e de também pedirmos perdão e perdoarmos.
O quarto ponto que a gente vê é que aqui surge uma discussão entre os discípulos a respeito de quem era o maior. É nesse momento que os egos se revelam. É nesses momentos aqui de intimidade à mesa, nesse momento aqui de realmente de revelação diante da mesa, que o ego ele se manifesta, né? Surge aqui uma discussão entre os discípulos considerando quem seria o maior. E Jesus traz uma resposta muito clara. Ele diz assim, olha, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ele está dizendo, olha, no mundo, pessoas dominam sobre pessoas, mas no nosso reino, no nosso governo, nós não vamos dominar sobre pessoas, mas sim sobre circunstâncias, sobre toda a criação. Quando a gente vai ali para o famoso texto popularmente conhecido como das bem-aventuranças, a gente vê a palavra bem-aventurado e a palavra reino. Essas palavras são conectadas entre si pela fé, porque fala de quê? Da extensão de Deus e da manifestação deste reino, que começa dentro de nós, porque o reino está em nós, e tem o seu clímax no milênio, que é o governo milenar de Cristo. Tudo isso aponta sempre para esse estilo de vida que a gente está falando aqui. Infelizmente, aqueles que ainda têm um preconceito sobre cura interior, sobre libertação, eles não estão entendendo que a gente está falando de processo de santificação. Porque, na verdade, a maioria acredita que uma vez salvo, salvo para sempre, e aí eles não precisam cumprir o que o apóstolo Pedro diz, que é trabalhem a vossa salvação, ou desenvolvam a vossa salvação. Então entendemos que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, nós assumimos a responsabilidade de uma vida de santificação. E nesse processo de santificação, nós identificamos feridas, brechas, lacunas. E nós nos apresentamos a Cristo. Aqui o Senhor está dando um caminho para a gente entender como que funciona a autoridade no reino. E isso funciona através de serviço. E aí Jesus entra no quinto ponto, que é, ele vai lavar os pés dos discípulos. Eu nunca me esqueço que quando eu realizei o meu primeiro batismo, foi nas águas do Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, e as águas estavam limpas, mas conforme eu fui entrando, o fundo foi se movimentando ali e os meus pés ficaram sujos. Quando eu saí da água, eu estava lavado, mas os meus pés estavam sujos. E ali, imediatamente, o Espírito Santo falou comigo, né? Deus falou comigo assim, é por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos, porque eles foram lavados pela palavra, mas todos os dias os seus pés tocam a terra. Então, é isso aí, obrigado, João. Nesse momento, eu entendi que a gente tem que viver conectado com o céu, sendo lavado pela palavra de Deus, mas os nossos pés, é isso aí, João, fui batizado uma vez só, tá? Batizei várias pessoas, eu não creio em rebatismo, ok? Se você vai para um segundo batismo, você tem que considerar o primeiro nulo. Tá? Mas vamos em frente. Então, Jesus vai num ato de humildade e de serviço e lava os pés dos discípulos. E aqui ele fala intimamente sobre a questão de ter parte com ele, ter comunhão com ele. Toda essa temática estava fazendo parte daquilo, né? Jesus vinha anunciando, olha, esse é meu corpo, é meu pão, é meu corpo, meu sangue. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está trazendo um discurso poderoso, poderoso. Aqui na revelação das fragilidades ao redor da mesa, porque mesa é lugar de cura, mesa é lugar de revelação,
mas para que haja restauração. Porque é na mesa que nós recebemos o que transborda do cálice de Jesus. Para que a gente possa transbordar, né? E aí, nós vemos então que Pedro, ele vem aqui de maneira precipitada, né? Aquele que já tinha dito, não, então peraí, né? Se eu não deixar o senhor lavar meus pés, não tenho paz contigo, então me dá banho logo, né? Esse era o Pedrão. Então Pedro continua no seu gás ali. Não, então, olha, mesmo que alguém te traia, eu não vou te trair jamais, né? E é nessa hora que Jesus fala, não, Pedro, você se engana. Você vai me trair 3 vezes esta noite. Bom, Pedro disse que nunca faria aquilo e em pouco tempo ele estaria vivendo esse triste momento na sua vida, que depois receberia restauração também, né? Eu não sei em que etapa talvez você se encontre. Talvez você esteja indo preparar um lugar para Jesus, seguindo o homem com um cântaro na mão. Talvez você esteja ali sendo honrado pelo Senhor à mesa e vendo, oh, Deus, eu te traí. Eu te traí pelo mundo, pelo pecado, pelas bandejas, pelas iguarias do mundo, né? Talvez você esteja ali vivendo a instituição da ceia, né? Comendo as ervas amargas, se alimentando do cordeiro, de pé, com o cajado na mão, expressando a prontidão e a pressa em esperar o Messias, né? Talvez você esteja partindo pão. Talvez nesse momento da tua vida você esteja discutindo com alguém, dizendo, não, eu sou maior do que você, eu sou melhor do que você, quem é você para falar isso para mim? Mas eu te convido a deixar, em qualquer etapa que você esteja, Jesus lavar seus pés. Por mais duro que seja, revelar a sua fraqueza e te trazer para perto. Porque quando tudo isso acontece, só tem um objetivo. É de unidade, é de te unir com Ele. Jesus, ele vem revelando pecado, fragilidades, problemas, simplesmente para que essas coisas venham à tona e sejam entregues para Ele e surja um espaço para Ele reinar nestas áreas. Para muitos que me ignoram e se divorciam de mim, é tarde, mas para vós ainda há tempo. No vassanda aqui torovoshai. Não farei nada sem antes avisar os meus servos, os profetas, quanto mais aos meus amigos. Teko mahandarikatuminai. Por isso tenho-vos chamado para perto, para ouvir a minha voz e responder com atenção, diz o Senhor. Turiasarabachaias. Tudo está pronto e o fim está perto. É o que diz o Senhor. Rekavasudekevio. Por isso estejais prontos e atentos ao soar da trombeta, Narialaya Sudeka, e não deixem nada vos impedir de me servir e me buscar, diz o Senhor. Aleluia. Senhor, obrigado por esse tempo poderoso. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos unge, que nos guarda. Tu és tremendo, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Bom, semana que vem, terça-feira, temos Café com AP e vamos continuar falando sobre o discurso de despedida de Jesus, a promessa do Espírito Santo e caminhando já para as últimas lives da temporada Jesus, né, que termina neste ano aí. E eu quero falar para vocês o seguinte, eu faço uma mentoria chamada Método Golden, onde um grupo de pessoas já tem me acompanhado há 2 anos praticamente. Então, se você tem interesse, eu vou estar anunciando isso em vídeos específicos nos meus stories, nas minhas redes sociais. Mas se você já pensa assim, poxa, eu quero viver com outras pessoas um acompanhamento semanal durante todo o ano com o apóstolo Rafael,
Então você pode me procurar, me pedir informações, que a gente vai... eu vou poder te falar mais sobre isso, ok? De qualquer forma, fica atento nos próximos dias, amém? Decida como você vai viver o ano de 2025 na sua vida. Com quem você vai caminhar, o que você vai ouvir, o que você vai comer espiritualmente, amém? Quem são os meus alunos que estão aí? Diga aí. A Andréa falando, vale a pena, maravilhoso. A Andréa é minha aluna, fiel. Sempre tem, então aqui o pessoal do Golden. Maravilha, gente. Deus abençoe vocês. Eu vou deixar aqui o meu e-mail para contatos e também o meu Pix. Quero agradecer às pessoas que têm semeado em nosso ministério. Tem sido uma bênção, as pessoas oram, muitas pessoas mandam mensagens também. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Esse semestre a gente tem ido levar essa palavra em vários lugares, né? Estivemos pregando aqui não só em Genebra, realizando congressos, mas também aqui em Lyon, na França, no mês que vem. Esse mês ainda estarei viajando para Burkina Faso, na África, e mais novidades vêm por aí. Então fiquem atentos, amém? Em fevereiro de 2025 estarei em Milão, pregando junto com o apóstolo Jefferson Neto e outros ali na conferência Sedentos por Deus, amém? Então vou botar minha agenda também aqui nas minhas redes sociais, amém? Deus abençoe vocês, me siga, clica no link da bio, tem e-book, tem grupo do Telegram, vem participar, vem para perto, não fica só, amém? Deus te abençoe, um grande abraço, fica na paz de Cristo.